Alô, você do outro lado da tela, tudo certo? Com muita alegria a gente começa mais um encontro, Direito Civil na Veia, parte especial do Código Civil e material novo, tá? Dá uma olhada, porque hoje a gente começa um material novo que a gente vai utilizar nessa aula e provavelmente na próxima aula também. Então você fica aí atento, cuidado, porque a gente tem um material novo para conversar. Eu vou eleger alguns tópicos da parte especial do Código Civil, direitos reais, eu vou pegar alguns temas, contratos, vou pegar alguns temas, família, pegar alguns temas, sessões, vou pegar alguns temas, e a gente vai desenvolver, a partir daí, algumas conversas importantes, aí, alguns conteúdos muito decisivos na sua aprovação aí, Cartório TJ Alagoas, tá? O primeiro tema, e não poderia ser diferente, é esse aqui. Em termos de importância, eu não tenho dúvida que a usucapião é um dos temas mais relevantes para você estudar. E foi por isso que eu resolvi começar o tema dos direitos reais dentro dessa perspectiva da usucapião, certo? A usucapião, que é uma forma originária de aquisição da propriedade, seja ela propriedade imóvel, seja ela propriedade móvel. Portanto, o tema da usucapião ele está dentro do tema dos direitos reais, está dentro do tema da propriedade, direitos reais na coisa em si, direitos reais sobre a própria coisa, digamos assim, e dentro desse tema ele integra o assunto da aquisição da propriedade. Então, nós temos aí a aquisição da propriedade como um dos temas importantes. E dentro do tema aquisição da propriedade, uso capião, que etimologicamente significa a ocupação pelo tempo, a ocupação pelo decurso do tempo. E tecnicamente significa uma forma originária de aquisição da propriedade. Quando a gente diz forma originária de aquisição da propriedade, o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que o autor da usucapião, ele adquire a propriedade de maneira limpa. Ele não adquire a propriedade de alguém derivadamente com as restrições que aquela propriedade tinha. De forma alguma. Ele adquire a propriedade de maneira limpa. Ele adquire a propriedade de forma que todos os direitos reais que até então existiam sobre aquela propriedade deixarão de existir, inclusive as restrições. Vou me fazer mais claro. Imagine que eu adquira por uso capião um bem que estivesse com um registro de hipoteca ou que estivesse com um registro de usufruto. É possível. Como a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, essa aquisição ela vai cancelar a hipoteca, ela vai destruir o usufruto, ela vai extinguir, ela vai limpar o histórico de direitos reais que até então existiam sobre aquele imóvel, tá? Então, essa é uma informação importante. É possível o usucapião de bem de família, é possível o usucapião de bem hipotecado, e a usucapião ela limpa, a usucapião ela cancela, digamos assim, o histórico de direitos reais que anteriormente existiam por ser forma originária. Então, essa é uma primeira ideia. Agora que você já sabe que a usucapião é a ocupação pelo tempo, é forma originária de aquisição da propriedade, agora que você começa a entender, introdutoriamente, o tema da usucapião, eu quero lhe convidar a estudar os requisitos ou pressupostos, vou utilizar aqui as expressões como expressões sinônimas, os requisitos ou pressupostos da usucapião. Para a usucapião acontecer, é preciso que estejam preenchidos certos pressupostos. Faz sentido, não é? Eu vou dividir essa explanação em dois grandes blocos, ok? Em dois grandes braços. Aquilo que a gente vai chamar de pressupostos necessários a toda e qualquer modalidade de usucapião. Toda e qualquer modalidade de usucapião precisará daquele pressuposto. E aquilo que a gente vai chamar de pressupostos
específicos para específicas modalidades de uso capião. Então, a gente vai entender os pressupostos da uso capião sobre essa perspectiva, tá? Há dois grupos de pressupostos e a gente começa com os pressupostos necessários a qualquer modalidade de uso capião. Necessários, obrigatórios ou gerais a toda e qualquer modalidade. Toda e qualquer modalidade de uso capião precisará desses pressupostos, tá? E são 3. O primeiro deles, anote, por favor. Posse, ad uso capionem. Posse ad uso capionem. O que é que significa isso, tá? Não é uma posse qualquer que gera a uso capião, mas é uma posse qualificada, posse ad uso capionem. É uma posse com características específicas, tá? É uma posse mansa, pacífica. É uma posse contínua. É uma posse sem oposição. E, principalmente, uma posse com animus domini. Então, quando a gente diz posse ad uso capionem, a gente traz para dentro da configuração da uso capionem esses elementos. O autor de uma ação de uso capião precisa demonstrar que a posse dele não é uma posse qualquer. Não é, por exemplo, uma posse direta, igual a posse de um locatário. O locatário não vai usucapi nunca. Porque enquanto ele for locatário, a posse dele será direta. Não será uma posse ad usucapionem. Locatário não tem animus domini. Eu posso viver de aluguel nesse imóvel durante 30 anos, eu não vou usucapí-lo. Por quê? Porque enquanto não houver uma ruptura na qualidade da minha posse, enquanto eu não tiver uma posse ad usucapionem, mansa, pacífica, sem oposição, contínua, duradoura, com animus domini, enquanto isto não acontecer, não haverá o primeiro requisito da uso capião. Mas perceba, assim como uma andorinha só não faz verão, um requisito só não faz uso capião. Ao lado desse primeiro requisito geral, posse ad uso capionem, eu preciso ter um segundo. E o segundo requisito é objeto hábil. A uso capião, ela vai exigir que o bem objeto do pedido de uso capião seja hábil. Afinal de contas, nem tudo pode ser usucapido. Confere? Sim ou não? Faz sentido isso que eu lhe falei? Toda e qualquer usucapião precisa se preocupar com a qualidade do objeto usucapiendo. Afinal, insista-se, nem tudo pode ser usucapido. Eu vou lhe dar um exemplo legal. Abra seu Código Civil no artigo 102. Abra seu Código Civil, por gentileza, no artigo 102. O artigo 102 do Código Civil afirma que bem público não pode ser usucapido. Confere? Bem público pode ser usucapido, sim ou não? Não. Por quê? Porque o Código Civil expressamente proíbe. E essa proibição ele está também assentada, cristalizada, ratificada na súmula 340/340 do STF. É uma matéria, portanto, legal e uma matéria jurisprudencial. Logo, não adianta eu ter posse ad usucapionem sobre um bem público, porque o segundo requisito não estará presente. E como esses requisitos são cumulativos, eu não terei a usucapião. Percebeu, né? O objeto precisa ser passível de usucapião. Terceiro e último requisito. O terceiro e último requisito é o tempo. A usucapião está intimamente relacionada com o decurso do tempo. É a ocupação pelo tempo.
é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo com outros requisitos legais previstos. Portanto, para usucapir, também se deve ter um determinado espaço de tempo na posse ad usucapionem. Estes são os 3 requisitos gerais, que vão dialogar com outros requisitos acessórios e combinantes, a depender da modalidade de usucapião. Por falar em modalidade de usucapião, você que viu o conceito de usucapião e os requisitos legais, venha comigo agora e anote modalidades, espécies ou tipos de usucapião. E aí você coloca assim, letra A, usucapião extraordinário. E a gente vai ao artigo 1238, conversar um pouco sobre a usucapião extraordinária. Olha o que vai dizer o artigo 1238 do Código Civil. Aquele que por 15 anos, há um período de tempo importante aqui, né? Sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel. Então, olha aqui aquele requisito da posse ad usucapione. A lei começou com o requisito do tempo e introduziu logo na sequência o requisito da posse, né? Adquire-lhe a propriedade. E aí vem uma informação super importante que você está vendo aí. Diz o legislador, independente de título, independente de boa-fé. É por isso que essa modalidade de usucapião é denominada extraordinária. É por isso. Porque não se preocupa com o justo título, não se preocupa com a boa-fé, não se preocupa com o tamanho da área objeto de usucapião, não se preocupa com o fato do autor do pedido ser proprietário de outro imóvel ou do autor do pedido não ser proprietário, não se preocupa com nada disso. Basta que os requisitos gerais estejam presentes. 15 anos, posse ad usucapionem e objeto hábil. Se esses requisitos estiverem presentes, parabéns, você adquiriu a propriedade. E você pode pedir ao juiz que apenas declare, que apenas reconheça que isso aconteceu. É uma sentença de natureza declaratória, que apenas reconhece. Reconhecida a usucapião por força de sentença, o juiz manda averbar, o juiz manda realizar um registro público imobiliário da aquisição da sua propriedade. E com isso, você se torna proprietário como uma causa originária. Essa é a usucapião extraordinária. Mas há um detalhe nessa usucapião. E esse detalhe está no parágrafo único do 1238. Então, você que anotou letra A e escreveu usucapião extraordinária, coloque ainda dentro da letra A, atenção. Coloque ainda dentro da letra A, observação. E escreva. Redução do prazo, 2 pontos, função social da propriedade. Perceba, eu ainda estou dentro da usucapião extraordinária, mas aconteceu uma situação peculiar que vai gerar a redução do prazo de 15 para 10 anos. E qual é a situação peculiar? Aquele que estava na posse ad usucapionem exerceu a posse de acordo com a função social da propriedade. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos. O prazo será reduzido a 10 anos se o possuidor estiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, esse prazo ele cai para 10 anos se o possuidor morar no imóvel ou realizar obras ou serviços produtivos no imóvel. Continua sendo usucapião extraordinário, que só exige os requisitos gerais. Ok. Qual a diferença? O prazo cai de 15 para 10 anos. Só isso. Mas eu continuo dentro do 1238. Estou agora no parágrafo único. O prazo cai para 10 anos.
Só isso. E por que cai? Porque eu dei função social àquela propriedade. E a função social foi um elemento considerado relevante pelo legislador para precipitar a aquisição da propriedade. Tudo bem? Então você anotou a primeira modalidade de uso capião, que foi a extraordinária. Coloque aí agora, por gentileza, a letra B de bola. B de bola, ainda dentro das espécies. E escreva uso capião especial rural. Uso capião especial rural. Alguns vão chamar de constitucional, alguns nomes vão ser dados a essa modalidade. Uso capião especial rural, 1239. Atenção ao que eu vou lhe falar. A gente vai agora entrar num grupo de modalidades de uso capião especiais, nas quais o legislador ele tem um paradigma, ele tem um pressuposto: dar moradia a quem nunca teve moradia, a quem não tem moradia. Dar o primeiro imóvel àquele que não tem imóvel. Por isso que essa uso capião ela é especial. E é pressuposto dessa modalidade de uso capião que o autor do pedido não tenha outro imóvel. É pressuposto. Se o autor do pedido tem outro imóvel, não poderá usucapiar. Ele não poderá usucapiar. 1239. Uso capião especial rural. Olha o que vai dizer a legislação brasileira. Aquele que, e aí eu realço, não tem jeito, não sendo proprietário de imóvel. Percebeu? Possua como sua por 5 anos, ininterruptos e sem oposição, área de zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, você tem aqui uma modalidade de uso capião muito importante, que é a especial rural. O autor do pedido tem que demonstrar o preenchimento desses requisitos aqui da lei. Evidentemente que o réu, entre outras teses de defesa que poderá utilizar, o réu deverá utilizar basicamente a tese de que buscar, investigar se o autor tem um imóvel. Porque se o autor já for proprietário de um outro imóvel, fica fácil para o réu. O que é que o réu vai dizer? Não cabe usucapião especial aqui. Porque se a ideia da usucapião é dar imóvel para quem não tem, e se eu provo que ele tem imóvel, o pedido precisa ser julgado improcedente. Atenção! Vamos agora para a letra C, e você vai anotar na letra C, usucapião especial urbana. E é muito fácil. Assim como você entendeu a usucapião especial rural, e a ideia que ela traz de dar moradia a quem não tem imóvel, a usucapião urbana também se coloca neste lugar jurídico, com a diferença que a área é em zona urbana e não em zona rural. Artigo 1240 do Código Civil agora. Olha só. Aquele que possui como sua, a mesma coisa, animus domini, né? Propriedade urbana, agora, área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, diz a lei, desde que não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. Uso capião especial, urbana, a mesma ideia. Dar imóvel a quem não tem imóvel. Tudo bem? Bom, se eu fosse apostar em uma modalidade de prova, em uma modalidade de uso capião, perdão, para a sua prova, eu apostaria na próxima modalidade. Você vai anotar agora a letra D de dado. Anote aí, por favor, letra D de dado. E veja se eu não tenho razão. Se essa não é uma hipótese de uso capião que chama muito atenção e, por chamar a atenção, tende a ser perguntada. Uso capião por abandono do lar. Você já ouviu falar nisso? Uso capião por abandono do lar. O que diz o artigo 1240 do Código Civil?
aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Imagine então a seguinte situação: eu e você somos casados, eu não tenho nenhum outro imóvel, você não tem nenhum outro imóvel, mas nós juntos compramos um imóvel. E, evidentemente, amealhamos esse imóvel, ou seja, metade é seu e metade é meu. Metade me pertence desse imóvel. Imagine que esse imóvel esteja em área urbana e ele seja inferior a 250 metros quadrados, ok? Imagine agora que eu abandono o lar. O que significa abandonar o lar? Eu saio de casa sem dar qualquer tipo de assistência, sem dar qualquer tipo de informação, deixando de pagar a escola das crianças, deixando de pagar o condomínio, deixando de pagar a empregada, deixando de fazer manutenção da casa. Eu vou-me embora, eu desapareço, eu abandonei o lar. Quebrei com os meus deveres de assistência mútua e proteção à família. Quebrei com os meus deveres. Imagine que no meu exemplo, você que já é meeiro, você que já tem metade dessa propriedade, continua morando neste imóvel por 2 anos. Você pode usucapiar a outra metade e se tornar proprietário integral do imóvel. Daí o nome usucapião por abandono do lar, usucapião de meação ou usucapião de família. São os nomes que os doutrinadores, que a doutrina vai apresentar. Estão ali no 1240, letra A de amor, tá bom? Quero agora lhe apresentar a última modalidade. Coloque aí a última letra, acho que é a letra E, se eu não me perdi. Escreva aí agora, usucapião ordinária. Artigo 1242, e aí a gente pula fora da usucapião. Olha o que diz a usucapião ordinária, olha o que diz o 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possui por 10 anos. A usucapião ordinária, ela tem essa característica própria, que está lá apontada no 1242 do Código Civil. Qual é a característica própria? Justo título, boa-fé, 10 anos. O que é um justo título? É uma justa causa, é um justo motivo, é um documento hábil. Vou lhe dar um exemplo para você enxergar. Imagine uma promessa de compra e venda de imóvel. Esse documento é um justo título. Se você está na posse do imóvel e ainda tem esse documento, você só precisa de 10 anos para se colocar em uma situação de usucapião ordinária. Boa-fé é quando você ignora o vício. É a boa-fé subjetiva. Então, você tem aí aquela situação jurídica de usucapião. A usucapião é uma forma de aquisição de propriedade, como eu já lhe expliquei. Mas existe uma outra forma de aquisição de propriedade tão importante quanto a usucapião, que é essa aqui, ó. A propriedade imobiliária, ela também pode ser adquirida pelo registro do título aquisitivo. Roberto, o que é o título aquisitivo? É isso aqui, ó, o contrato. O título aquisitivo é o negócio jurídico, é a doação, é a compra e venda, é a promessa de compra e venda. O contrato por si só não transfere a propriedade, mas anote, o registro do contrato transfere a aquisição da propriedade por registro do título. Olha o que diz aqui o artigo 1245 do nosso Código Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E enquanto não se registrar, o alienante, o vendedor, continua a ser havido como dono do imóvel.
Portanto, o registro gera uma presunção relativa de propriedade. Se existe uma propriedade imobiliária em meu nome, presume-se, a priori, que eu sou o proprietário, porque a propriedade imobiliária é comprovada pelo registro do título aquisitivo. Tudo bem até aí? Fique atento a isso. Eu trabalhei com você, portanto, duas formas de aquisição da propriedade, as mais importantes. E nessa segunda ideia, eu lhe transmiti uma informação muito simples, qual seja a de que o contrato por si somente, o contrato em si mesmo, o contrato em si mesmado, não transfere propriedade no Brasil. Não tem eficácia translativa. A propriedade não é transferida porque você fez um contrato de forma alguma. Tá bom? Uso capião no bolso, registro do título no bolso, forma de aquisição da propriedade. Algumas delas, né? Mas ao lado dessas formas de aquisição da propriedade, eu quero também trazer um outro direito real que me parece muito nobre, muito importante, que a sua banca tem cobrado. E por que a sua banca cobra, eu trago para discutir com você. Anote aí, por favor. Eu não coloquei título nessa imagem para você tentar descobrir. Que direito real é esse? Ou qual direito real poderia ser o direito real dessa fotografia? Roberto, isso é um caminho, né? Isso é um caminho por uma propriedade. Pode ser interpretada a fotografia dessa maneira? Pode. Um caminho por uma propriedade tem um nome. Servidão. Nesse caso, de passagem. E eu queria conversar um pouquinho com você agora sobre a servidão de passagem. Eu gosto de colocar imagens para trazer o lúdico um pouquinho, refrescar um pouco a mente, né? Sair da linguagem escrita apenas. Então, vamos pensar a seguinte situação jurídica, 1378 do Código Civil, 1378 do Código Civil. Vamos pensar a seguinte situação jurídica. Eu tenho o prédio A e eu tenho o prédio B. Tudo bem? Eu tenho dois prédios. Vamos imaginar no meu exemplo que esses prédios são de titularidade distintas. Vale dizer, o proprietário do prédio A é uma pessoa e o proprietário do prédio B é outra pessoa. São donos diversos. Tudo bem. Vamos agora colocar nesse exemplo o último ingrediente. Vamos imaginar agora que o prédio A ele está encravado. Ele está posicionado em uma localização, em uma localidade, que lhe impede de ter acesso à via pública. Ele está encravado sobre rochas, por exemplo. É uma propriedade no meio de rochas, ou é uma propriedade no meio de outros prédios. É possível. E imagine que para o proprietário desse prédio, ou possuidor, ou as pessoas que usam esse prédio, chegarem ou saírem dele, essas pessoas precisarão passar por outro prédio. E aí faz como? Tem duas formas, com dor, com força, com judicialização ou com consenso. A forma consensual é a servidão. Olha o que diz o artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Então, essa é uma ideia da servidão. O legislador brasileiro, ele utiliza a expressão prédio dominante e prédio serviente. Quem é o prédio dominante? É o prédio que titulariza o direito de passagem sobre o outro prédio, que será o serviente. É o prédio que vai servir. Portanto, partindo da premissa de que aquela foto seria uma servidão, eu estaria passando por sobre um prédio serviente, não é? Esse caminho aqui seria sobre um prédio serviente. Faz sentido? Faz sentido, né? Seria sobre um prédio serviente. Muito bem.
Como a servidão é constituída? Ou por declaração de vontade ou por testamento de maneira consensual. Mas para ser direito real, esse título tem que ser levado a registro. Então, a priori, é assim que uma servidão é constituída. Veja o que diz a lei, mediante declaração expressa ou mediante testamento. E nesses dois casos, exigir-se-á registro no cartório de registro de imóveis, ok? Mas somente assim se constitui uma servidão? Não. Também é possível se constituir uma servidão por meio de uso capião. Avance agora, eu vou deixar essa tarefa no término desse primeiro bloco. Avance para o 1379 e veja, o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do 1242, ou seja, com justo título e boa-fé, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome de registro de imóveis, valendo como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Se o possuidor não tiver título, então, ao invés de 10 anos, o prazo dessa uso capião será de 20 anos. Então, aqui você tem uma servidão, digamos assim, adquirida pela via da uso capião. 3 formas, então, né, de constituir servidão: declaração, testamento e uso capião. Você acabou de ver. E qual a diferença da servidão para a passagem forçada? A passagem forçada é direito de vizinhança, decorre de imposição legal. A servidão decorre do consenso, decorre da declaração do testamento ou, eventualmente, de um uso capião. Certo? A gente conclui esse bloco de número 1 e já a gente volta para continuar passeando sobre os direitos reais. É rapidinho? Espero você!